dizer que esse seminário será gravado, tá bom? Hoje nós estamos aqui com a presença da professora Viviane Barbosa, e a professora Viviane Barbosa é mestranda em Ensino das Ciências do PPGEC e tem graduação em Licenciatura em Química e especialização em Ensino das Ciências também pela UFRPE. Atualmente é membro do grupo de pesquisa em Educação Ativa, o GPEA, que é coordenado pela professora Ivoneide Mendes, que nos dá o prazer e a honra de estar aqui junto conosco também. A professora Viviane Barbosa é professora de Química no ensino médio da Secretaria de Educação de Pernambuco e de Ciências no Ensino Fundamental 2, na Prefeitura do Recife, e ela hoje vai nos presentear com um seminário intitulado Robótica Educacional, Teoria e Prática em Diversas Áreas da Ciência. Seja bem-vinda, professora Viviane. Obrigada. Nós possamos usufruir um pouquinho de todos esses conhecimentos, né, que você tem aí para distribuir conosco. Aproveitar também e agradecer a presença de todos e parabenizar a nova mestre em Ensino das Ciências, a professora Judimar, né, que é orientanda da professora Ivoneide, e defender o seu trabalho essa semana, não é? Já estou sabendo que foi uma maratona de 3 horas, mas valeu muito a pena, eu tenho certeza. Parabéns, professora Judimar. Passo a palavra para a professora Viviane. Boa noite, minha gente. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite do LAPEC, né, que vem fazendo esse ciclo de seminário muito importante para o ensino de ciências. É porque eu preferia... Bom, assim... deixa eu continuar, eu pergunto a vocês. Então, assim, esse ciclo de seminário tão importante para o desenvolvimento da ciência, principalmente nesse momento que a gente vive no Brasil, em que os professores estão vivendo um momento de muitas dúvidas, expectativas e desafios em trazer esse ensino de forma remota para todos os estudantes. Então, o APEC vem contribuindo bastante com isso, e agradecer também a esse convite e a responsabilidade de estar aqui também representando o GPEA. Gente, vê só, eu coloquei nesse modo de apresentação porque fica mais fácil para mim ver depois, inclusive, quando eu for mostrar os protótipos. Mas, assim, para vocês, dá para enxergar direitinho? Vocês estão conseguindo visualizar os slides da apresentação? Sim. Ok? Porque essa apresentação, ela não vai ser só através dos slides. Eu preciso que vocês vejam aqui a câmera, e aí eu preciso me ver para ver se eu estou projetando, mostrando para vocês direitinho os protótipos, tá? Bom, eu vou começar com essa parte mais teórica da robótica, falando um pouquinho sobre como surgiu essa robótica educacional. A gente vai falar um pouquinho sobre os desafios dessa robótica dentro da área de ciências, e aí a gente começa falando que a robótica ela foi criada inicialmente para entender a necessidade das indústrias no século XX. Então, assim, com a Revolução Industrial, a robótica surgiu para dar resposta à grande necessidade da população de ter aqueles produtos e da indústria de fabricação em larga escala, e aí, com isso, ela veio com força total. Mas ela foi cada vez mais se popularizando em diversas áreas do conhecimento, do desenvolvimento. Então, ela começou na indústria automobilística, mas foi para todos os ramos das indústrias, chegando na medicina, com as microcirurgias, na arte, fazendo essa manipulação de imagens, né? E também, eu quero levantar também essa questão dos filmes, né? A robótica, ela aparece e surge junto com o desenvolvimento da questão do cinema. Inclusive, esse nome robô, ele vem
foi criado e foi proposto através de um filme na década de 50. E aí esses robôs, como elemento tecnológico, mexem com o imaginário dos estudantes, criando formas de interação e exigindo uma nova maneira de lidar com os símbolos. Então, esses símbolos que aparecem nos filmes infantis, ao longo dos anos, nos filmes de invasão extraterrestre, sempre os robôs estão presentes, então ele mexe muito com o imaginário do estudante e provoca no estudante um despertar de um interesse para essa área. E aí, depois desse surgimento dentro da indústria, começou-se, desde a década de 90, segundo Barbosa, Silva e Blackstein, a robótica ela era assunto muito procurado dentro das melhores escolas de engenharia. Mas, com o passar do tempo, pesquisadores como Papert e seus seguidores, mas outros também, porque Papert é mais nessa linha piagetiana, mas também na linha de Vygotsky, que é a linha que eu trabalho, a gente viu a robótica sendo levada para a educação básica, certo? Então, ela vem chegando no Brasil através de dispositivos do tipo de programação Logo, que é um tipo de design chamado Glassbox, onde se esconde, digamos assim, as técnicas mais complexas da robótica, e aí foi proposto por esses engenheiros que trabalhavam na indústria, e também curiosos da área de robótica, uma forma de levar a robótica para dentro da escola, sem que ela fosse tão complexa que causasse desinteresse nos estudantes, mas também não fosse tão simples, porque a robótica, se ela for simples demais, a gente vê que os alunos não estão rapidamente realizam a atividade e não tem mais interesse em trabalhar com ela. Mas também, se ela for muito complexa, também desinteressa os estudantes porque não conseguem dar a resposta. E aí, dentro desse mecanismo, dessas caixas fechadas, essas caixas pretas, eles escondem a complexidade da montagem, da programação, e deixam mais a questão da montagem da programação mais ampla para ser discutida pelos estudantes. Segundo o Dicionário Interativo da Educação Brasileira de 2004, começou a surgir o título desse robótica educacional, que passa a ser a aprendizagem que reúne materiais de sucatas, que também é muito comum no trabalho de robótica, e os kits comprados, aqueles kits prontos, de peças diversas, motores, sensores controláveis por computador e por softwares, permitindo programar de alguma forma o funcionamento de modelos. Então, essa robótica educacional, a partir de 1990, chega nas escolas, na educação básica, começando pelo ensino superior e aí indo para o ensino médio e principalmente nos cursos técnicos, até que se popularizou a partir dos anos 2000 nas escolas de educação básica. E aí a gente veio pesquisar, né, essa robótica educacional na educação brasileira. E aí, segundo Barbosa, Silva e Blackstein, de 1990 até 2016, foram publicadas 86 trabalhos dentro da temática de robótica na educação brasileira. Porém, esses trabalhos, eles são relacionados com tecnologia das ciências exatas. E aí a gente tem poucos trabalhos relativos ao total, que pegam para a área de ciências, mas na área de ciências da educação básica, do ensino fundamental, de biologia, e mais na área de matemática e física. Isso a gente pode perceber também através de uma revisão sistemática nos trabalhos que foram publicados, e de acordo com Azevedo, 2017, numa revisão sistemática feita também por ele, quando a gente procura trabalhos de robótica educacional que relacionem com o ensino de ciências, percebemos uma baixa quantidade de trabalho quando usamos essas duas temáticas. E as temáticas que a gente encontra mais é na área de matemática e física. Inclusive, Barbosa, Silva e Blackstein levanta a possibilidade de se ter a robótica como uma disciplina nas licenciaturas, né? Porque a gente vê
Por que não o uso da robótica no ensino de história, quando a gente vai utilizar algum modelo de um barco à vela, a gente poderia utilizar das catapultas, como é que a gente pode utilizar a robótica dentro de diversas áreas, não só de ciências, mas nas áreas de conhecimento em geral. Então, ele propõe no seu trabalho que os cursos de licenciaturas tenham acesso a uma disciplina de optativa de robótica para se iniciar dentro da formação inicial do professor, já essa ideia da utilização da robótica educacional. E aí, a gente vem para o ensino de ciências, que é a área que a minha pesquisa propõe. E a proposta, antes da gente falar dessa parte, de utilizar a robótica para o ensino de ciências, ela vem de uma necessidade real que eu vivo dentro da educação básica, no ensino fundamental da rede pública do Recife, onde as escolas possuem os kits de robótica da Lego. Eu utilizo a Lego por uma circunstância, mas assim, eu defendo a utilização da robótica educacional em qualquer tipo de montagem, qualquer tipo de material, como a gente vai ver os diversos tipos de materiais que existem. Mas assim, as escolas públicas fizeram um investimento muito alto, a maioria das escolas públicas de ensino médio integral da rede estadual do Pernambuco possuem kits de robótica, e eu posso dizer que, com certeza, todas as escolas de ensino fundamental 2 da Prefeitura do Recife possuem cerca de 10 a 20 kits de robótica em suas unidades escolares. E esse material ele é usado mais ou quase que exclusivamente durante as competições, que acontecem 1 ou 2 vezes no ano. E durante o resto do ano, esse material fica parado. E isso me trouxe a necessidade de pesquisar como utilizar essa robótica dentro do ensino de ciências. Exatamente como a Maíli está levantando aqui, esses kits eles não são baratos, eles custam, em média, de 4 a 7 mil reais. E, assim, na minha escola mesmo, eu tenho 15 kits do NXT e tenho 8 kits do EV3, e são os mais modernos. E esses kits, se eu não uso, eles passam o ano inteiro parados, só apenas durante a competição. Então, por isso eu comecei a pesquisar como utilizar essa robótica dentro do ensino de ciências, que é a área que eu trabalho na escola. Então, assim, eu vejo que Silva 2019 fala que, quando usada como uma ferramenta pedagógica, ela pode criar ambientes de aprendizagens interessantes e motivadores. Isso de cara a gente já sabe. Quando trabalha com alguma ferramenta diferente dentro da sala de aula, alguma TIC, alguma tecnologia de informação e comunicação, os estudantes já se motivam só pelo fato de ser aquele material. Isso não quer dizer que a gente vai ter um resultado positivo por isso, mas a gente pelo menos vai ter o interesse e a motivação do estudante, o que já é uma coisa bem complexa, né? Chitolina, Tial 2016, fala sobre a possibilidade de trabalhar o lado lúdico dos aspectos cognitivos, né? Aí baseado na teoria de Vygotsky, que é todo o trabalho que eu tenho feito. Bezaf, 2003, também fala que a robótica educacional permite ao professor demonstrar na prática muitos dos conceitos teóricos, que às vezes são de difícil compreensão. Eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos daqui a pouco, que falam sobre isso, como demonstrar na prática o que eu estou falando, porque só falar, se eu ficasse aqui só falando para vocês, talvez vocês não tivessem uma percepção, mas quando eu pego um modelo de robótica, que a gente vai mostrar ele em funcionamento, o estudante, assim como vocês, vão poder perceber as coisas que estão só nas palavras, na prática. E isso é muito importante no ensino de ciências. Não é a única forma de fazer, claro, a robótica. Existem dezenas, e aí a gente vem falando sobre a questão de colocar em prática os conceitos e fenômenos da ciência, mas a robótica pode ser um caminho. Inclusive, quando São Serão e Carvalho levanta a questão do seu terceiro eixo estruturante, sobre a necessidade do entendimento das relações que existem entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente, a gente vê, mesmo dentro da robótica, que poderia ser uma forma muito técnica, né? Se a gente ficar só
focada na questão da montagem, na programação, mas a gente vai ver aqui exemplos de como trazer a robótica para uma questão mais social ou de meio ambiente, né? E muito importante nos dias em que a gente está vivendo. Agora, vale a pena ressaltar que a robótica, assim como qualquer tecnologia da informação e comunicação, é preciso ter algumas coisas para a gente pensar. Porque, como diz Moran em 2000, a simples presença das TICs na escola não é por si só garantia de maior qualidade na educação, pois a modernidade pode mascarar um ensino tradicional. Nós estamos vivendo uma revolução tecnológica hoje em dia. Esse meu seminário, ele deveria ser presencial, inclusive para mostrar, para a gente ver o funcionamento desses robôs e tudo mais, mas a realidade que a gente vive transformou inevitável o uso das TICs, né? Não só a robótica, mas o computador, através da internet, agora que eu estou chegando na casa de vocês. Mas isso não garante que o meu ensino vai ser um ensino mais baseado numa metodologia ativa. E sim, eu posso fazer um ensino tradicional mesmo utilizando uma TIC. Então, a forma como a gente vai usar a TIC é muito mais importante do que a própria TIC, né? Por isso que a gente fala assim, ó, que tem que adequar a tecnologia ao conteúdo que vai ser ensinado. Como diz Kensky, né? Porque a falta de condições práticas para a conclusão de projetos, ela pode interferir e aí prejudicar aquela ferramenta que teria um potencial muito maior se a gente tivesse as condições para fazer essa prática acontecer e relacionar-se bem a cada um dos conteúdos que existe dentro da área de ciências. Inclusive, a ideia desse seminário é ver onde cada área da robótica vai caber melhor um conteúdo de ciência diferente. Eu coloquei aqui os principais kits de robótica, eu não vou falar sobre eles, não só para a gente saber, mas existem vários tipos. Os dois mais comuns aqui em Pernambuco são o Arduino e o Lego Mindstorms, né? O Arduino, ele é mais aberto, a gente consegue ver a programação, a gente consegue ver o funcionamento, o aluno coloca mais, digamos assim, mais em prática conhecimentos de física, né, de eletricidade, de funcionamento mesmo da parte elétrica do motor, e ele é muito interessante, principalmente para o ensino médio, né? E aí a gente tem o Lego que esconde mais essa parte da parte elétrica e vai direto à programação e à montagem, que seria bem adequado para o ensino fundamental 2, que é a área que eu trabalho, porque a gente trabalha com alunos de 10 a 14 anos, e o Arduino ele pode também ser utilizado, mas aí a gente tem algumas limitações dentro disso, pela questão da perspectiva do estudante mesmo, do ensino fundamental 2, tá? Qualquer coisa, se vocês quiserem perguntar alguma coisa no caminho aí, senão a gente vai seguindo, não é isso? Pronto, então, continuando, a gente tem aqui, o que eu vou usar para vocês hoje é o Lego Mindstorm, o EV3, é uma solução de robótica educacional que estimula a aprendizagem, né, de STEAM, eu lembro muito do Rodrigo, que é a sigla internacional para as áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, ela surgiu dentro dessa parte de engenharia mesmo, e é destinada a alunos a partir de 10 anos até o ensino médio, e também para projetos de cursos de ensino superior. A gente utiliza bastante com os alunos de 10 anos, a partir dos 10 anos, porque muitos dos conhecimentos abstratos ainda não chegaram nesses alunos, ainda não conseguem, os alunos de 10 a 14 anos não conseguem perceber, mas aí, para entender o funcionamento profundo daquele mecanismo. E dentro do Lego, do Mindstorm, a gente pode trabalhar mais outras áreas desse ensino, e não propriamente a produção. A programação é feita em blocos, é uma programação simples, ela é autoexplicativa, mesmo sem nenhum conhecimento, mesmo básico de robótica, de computação, qualquer estudante consegue programar intuitivamente, né? Colocando os blocos e montando. Eu já fiz apresentações, trabalhos com os alunos, e assim, a gente não tem muita dificuldade, de um modo geral, dos alunos aprenderem a utilizar essa programação. Bom, gente,
toda a prática que existe, em qualquer trabalho que a gente vai fazer, ele precisa de uma teoria que fundamente essa prática. Porque senão essa prática fica solta, ela não tendo um embasamento teórico que dê a ela a possibilidade para a gente centrar a prática, ela não vai ter um resultado adequado. Então, a teoria metodológica que eu utilizo para fundamentar o meu trabalho dentro da robótica é a teoria da atividade, proposta inicialmente por Vygotsky, que infelizmente morreu muito novo, foi ampliada por Leontiev, quando ele fala aqui, inclusive, nos conceitos básicos, os 4 princípios fundamentais da sua teoria, né? Ela é baseada na de Vygotsky, mas ela acrescenta algumas outras coisas importantes, como a coletividade. Então, ela trabalha, primeiro, ela refere-se o motivo e a origem a uma determinada atividade e a razão para sua existência. Ou melhor dizendo, ela trabalha com o objeto como sendo uma forma de chegar até o resultado que eu quero atingir. Porque, segundo Vygotsky, para que o estudante consiga realizar ou construir um conhecimento, ele precisa de uma motivação. Sem motivação, ele não vai construir o conhecimento. E para motivar, ele precisa de um objeto. Esse objeto, ele é duplo, né? Porque ele é epistêmico, ele é real, então ele pode ser construído, e a robótica encaixa bem direitinho com isso, porque a robótica vai ser o objeto, a forma pela qual a gente vai atingir o objetivo que a gente quer chegar, né? Que é o conhecimento. E aí eu acrescento a teoria de Emerson, que é um filósofo, né, neozelandês, que desenvolveu um modelo de sistema de atividade que acrescentou ainda ao modelo de Leontiev e ao de Vygotsky algumas outras questões, como, por exemplo, ele fala muito sobre comunidade, sobre regras, divisão de trabalho. E aí, dentro da robótica, a gente tem isso bem estruturado. Durante a oficina que eu fiz, de formação de professores para a minha dissertação, eu aprendi bastante. E uma das coisas que eu vi, assim, que a gente precisa fazer é dar a oportunidade do estudante a exercer os vários papéis dentro da robótica. A robótica, dentro do Lego, ela tem papéis específicos que eu costumava apresentar, mas agora eu tirei dessa apresentação, porque eu acho que vai depender da realidade em que a gente está, em que a gente vive, dos estudantes que a gente está convivendo. Agora, uma coisa que é importante a gente trabalhar, e baseado nessa teoria de Emerson, é que seja sempre feita através de comunidade, quer dizer, grupo de estudantes. Então, a robótica, ela precisa ser feita em grupo, porque um estudante vai ajudando o outro a passar pelos seus desafios e construir aquele projeto, né? A gente tem estudantes que são melhores de apresentação, estudantes melhores de programação, estudantes melhores para montagem, mas eles vão ter que passar por todas as etapas dentro da montagem lá da robótica, dentro do processo de ensino, para poder desenvolver neles também as habilidades essenciais para o mundo que a gente vive, de iniciativa, de conhecimento matemático, de raciocínio lógico. E aí a robótica, ela entra em todas essas áreas de conhecimento, utilizando a teoria de Emerson para a divisão do trabalho de cada uma das etapas. Para isso, eu utilizei aqui um referencial, né? Baseado no diagrama do triângulo proposto por Emerson, eu coloquei aqui a robótica dentro disso aqui, né? Então, a gente tem a robótica como o ponto inicial. Os estudantes individualmente precisam também ser levado em consideração, não só os estudantes e professores, ou estudantes e a equipe, que seria a comunidade, mas ele de forma individual, porque cada um tem a sua motivação de estar lá na sala de aula. As regras de montagem, que ajudam nessa questão de desenvolver o pensamento, e também as regras de sociedade, né? Então, tem regra para montar, eles seguem, e isso ajuda a desenvolver neles essas habilidades. A divisão de cada uma das funções, como eu disse, tem o programador, tem o montador, tem
o apresentador, o líder, mas essas funções elas não são fixas, elas vão variando de acordo com cada etapa, para poder desenvolver em cada aluno cada uma das habilidades que a gente precisa ter. Claro que um vai se sobressair em uma coisa e em outra, mas todos vão passar por todas as etapas. E, por último, a gente tem o objetivo, o objeto da pesquisa, a ação que vai resultar na apresentação do resultado, um protótipo, né? Geralmente um protótipo que eles vão apresentar. Pronto. Parando aqui, eu vou agora começar a dar exemplos de como na sala de aula essas áreas, acabar essa parte teórica, né, digamos assim, e vamos para os protótipos e as possibilidades de uso dentro da área de ciências. Eu vou colocar aqui a primeira, eu escolhi, como eu disse no título, diversas áreas de ciências, então eu escolhi 4 áreas, tá? E eu peço que vocês não só olhem a apresentação, mas também prestem atenção na câmera, tá? Em mim, para poder eu poder ir mostrando para vocês os protótipos. Então, assim, eu escolhi 4 áreas de ciências para a gente discutir um pouquinho aqui essa possibilidade de ensino. O primeiro dele seria o primeiro conteúdo que a gente vê em ciências. Agora, a ciência está sendo estudada em ciclos, então, o primeiro conteúdo em todas as turmas são os fenômenos do universo, né? E um deles é o fenômeno dos movimentos da Terra. Existem vários movimentos que a Terra faz, né? São 14 movimentos, mas 2 são os mais importantes e estudados o tempo todo dentro da área de ciências. Então, assim, eu fiz uma montagem de um protótipo, eu vou colocar ele para funcionar, mas dentro dessa aula de ciências, o que é que a gente vai se interessar aqui? Nesse caso, a gente pode trabalhar com os alunos formando os grupos de 4 alunos. É muito ruim não estar presencialmente, porque por mais que a câmera mostre, fica difícil para ver todas as partes do modelo, né? Então, vejam, antes de eu apresentar o modelo, deixa eu dizer como é que seria, como é a forma que eu faço esse trabalho com os estudantes. O assunto de rotação, primeiro, é exposto para os estudantes. Nesse caso, eu dou o assunto primeiro, explico quais são os movimentos, digo que são 14 movimentos principais, 2 são aqueles que interferem na nossa vida, explico o movimento de rotação e o de translação. Depois de explicado esse conteúdo, a gente monta as equipes, 4 alunos, e eles vão fazer a montagem desse protótipo. Esse protótipo aqui, eu dou o passo a passo. Eles não criam, eles copiam o processo, tá? Eles montam, ó, e aí eles colocam o Sol nessa ponta, né? Montam todo o protótipo. Aqui a gente tem a Terra e a Lua. E aí, qual é a parte que é o desafio? Porque a robótica, ela trabalha bastante com a questão do desafio. Então, qual é o desafio que a gente vê aqui? O desafio que eles têm, já que o passo a passo eles vão seguir, Tá bom. Então, para a apresentação. Assim, professora? Assim dá para ver melhor? Eu acho que fica melhor. Tá bom. Ficou então, melhor. Qual é o desafio? O desafio aqui. O desafio, nesse caso, não é a montagem, e nem é o conteúdo. O desafio é colocar o conteúdo na programação. Eles têm que criar uma programação que simule os movimentos dos astros. Então, assim, não dá para a gente colocar ele para funcionar todo. Eu vou colocar essa parte aqui, que aí vocês vão ver bem direitinho, tá? Deixa eu colocar aqui para funcionar. O que é que eu estou fazendo aqui? Atenção aqui. Tecnologia tem isso, né? O bicho não quer funcionar, não. Tá? Quer desligar. Ele não? Bom, vou esperar aqui o tempo dele. Enquanto isso, eu vou explicando. Então, qual é a ideia? Eles sabem que a Terra gira ao redor do seu próprio eixo, que a Lua também gira ao redor da Terra,
e que a Terra e a Lua junto giram ao redor do Sol. Ele desligou. Então, eles têm que criar uma programação que faça, de acordo com o tempo, quanto tempo que a Terra leva para girar ao redor do seu próprio eixo. Então, eles vão lá e fazem. Esse movimento tem que ser em quantos minutos para poder dar o mesmo resultado que a Lua gira ao redor da Terra e que a Terra e a Lua giram ao redor do Sol. E eles vão fazendo essa programação. Ah, tá dizendo que a bateria tá pouca. Mas não dá não, é? Ah, Jesus. Que droga. Pronto, eu vou deixar aqui só um minutinho, gente, e vou passar para o outro, enquanto esse daqui vai. Olha, sei não, viu? Tem esse lado, né? E o pior que não vai dar para entrar. Acho que esse aqui. Poxa, fiz tanto, organizei tanto, eu testei tanto e aí ele descarregou. Bom, seguindo adiante, mas o que acontece? Daqui para o final eu mostro para vocês, daqui a pouquinho eu mostro para vocês, eu só preciso de uma carguinha. Que aí eles vão criar esse movimento e de que uma engrenagem, e aí a Terra vai girar ao redor do seu próprio eixo, a Lua ao redor da Terra, e eles dois juntos vão girar ao redor do Sol. Então, nesse caso, a programação é o que mais importa, e não o processo de montagem, né? Aí a gente tem continuando as apresentações, né? Esse seria o primeiro. O segundo modelo que a gente vai apresentar, nesse caso, não é a programação que importa mais. Nesse caso, a gente tem, acho que vocês já devem estar vendo aí, né? Ah, não precisa não, eu já sei como é que eu faço. Pronto, vocês já estão vendo, né? Então, Não, eu tenho outro, Jefferson, eu vou usar aqui agora, mas agora eu vou seguindo, para não passar do tempo. Então, esse outro exemplo aqui, que eu trago, é a utilização em outra área de ciências. A gente tem aqui os artrópodes. Então, quando a gente está dando esse conteúdo, trabalhando esse conteúdo com os alunos, ao contrário desse primeiro conteúdo que eu falei, que a gente começa falando do assunto, explicando para os alunos os assuntos, a gente vai agora falar um pouquinho sobre um desafio deles criarem um modelo que aí seria o que é que a gente quer relacionar aqui para eles. Nesse caso, a gente quer relacionar o formato do corpo. Então, assim, eles vão montar um robô de inseto, e aí a gente vai trabalhar com o aluno essa questão da simetria que os artrópodes apresentam. A gente vai mostrar para os alunos que os artrópodes têm essa mandíbula aqui, igual à imagem que tem, e aí eles vão relacionando, eles vão, em equipe, montar um protótipo de inseto, e aí eles vão procurando quais são as características que tem nesse inseto, que é comum em todos os outros insetos. Então, se eu pego uma imagem de inseto e pego esse daqui, que vai chamar a super atenção deles, principalmente ele andando lá na aula, né? E esse aqui, ó, tá andando aqui. Esse tá com uma bateria boa, eu vou trocar a bateria desse para botar no outro. Mas assim, então a gente bota esse inseto, programa para ele andar, ele vai lá andando, ele tem um sensor aqui na frente, ó, que é o mesmo que essas antenas, que diz se tem algum invasor ou algum predador perto deles. E com isso ele vai desviando para o lado, de acordo com o invasor. E depois que eles brincam, que eles veem bastante essa questão, a gente vai estudar com eles a questão do corpo. Então, os artrópodes têm quantas patas? Eles vão pegar o robô deles e vão identificar quantas patas tem o robô.
vão identificar, olha, o que é isso aqui? As antenas, relacionar com a imagem que eles têm no livro. As asas, todos os artrópodes têm asas, não têm? Então, as características, essa questão aqui do sensor de presença ligado à antena, por onde é que os insetos reconhecem o ambiente onde eles estão? Então, todas essas características do robô que eles montaram e programaram, eles vão relacionar com a teoria, né? E aí vão pesquisar, dependendo do que a gente quiser, cada um, como eu disse no começo, cada tecnologia vai se adaptando ao que a gente utiliza. E dentro da tecnologia da robótica, a gente vai utilizando cada etapa do jeito que a gente preferir. Como eu tinha falado para vocês, no caso do modelo da Terra e do Sol, o que importa mais é a programação, porque se eu programo errado, a Terra vai passar muito rápido pelo Sol e não vai ser um ano. Se a Lua gira ao redor demais, não vai ser um dia. Então, no mesmo caso que aqui a programação é o mais importante, nesse caso aqui a montagem, o formato do robô é o mais importante. Então, eles vão pegar no livro deles de ciências e vão relacionar as características que tem no livro com as características que tem no robô que eles têm. Então, 6 patas, todos os insetos têm 6 patas. Antena, para que serve? Eles vão lá identificando. Isso é uma forma de chamar a atenção do estudante para aquele conteúdo que a gente precisa que fique mais, digamos assim, fixo para ele, né? Que são as características do artrópode. Eu respondo as perguntas no final, né, minha gente? Porque senão vai ficar bem complicado. Bom, o outro modelo que eu fiz aqui para vocês, eu vou ter uma pessoa aí no grupo que vai lembrar desse modelo e é inspirada na participação da oficina dos meus colegas do grupo GPEA e também outras pessoas que participaram da oficina. E assim, como eu tinha dito, essa oficina era para eu ensinar alguma coisa, eu não sei, porque eu aprendi muito com essa oficina, assim, muito a forma de utilizar a robótica não tão fixa. E um dos modelos que me chamou a atenção, e eu também coloquei aqui, esse modelo, veja, um modelo bem simples. Esse daqui, a gente não ia passar para o aluno, a gente ia dar como desafio. A ideia de quem trouxe esse trabalho dentro da minha oficina foi trazer a robótica para a questão social. Se do mesmo jeito a gente pode utilizar protótipos para discutir a questão do meio ambiente, mas a gente pode utilizar a robótica também para discutir questões sociais, como, por exemplo, trazer a Janete como um exemplo de mulher negra, que foi uma das principais jogadoras de basquete do Brasil, de todos os tempos. Então, a gente pode trazer ela, ou pode trazer a ideia, gente, alunos, para os estudantes de modo geral. Como é que a gente vai criar agora um protótipo falando sobre as articulações, ou braço, ou perna, e vocês vão ter que fazer essa articulação e relacionar ela com algum nome do esporte. Então, assim, o exemplo que na oficina me trouxeram foi a da Janete. E aí, o pessoal montou uma mão, colocou até uma bolinha aqui, fez super orgulhosa, eu fiquei assim, ó, que fez todo o processo do movimento, mas trouxe também essa questão cordial, né, da discussão da robótica dentro dos esportes. E aí os alunos iam amar, os meninos principalmente, porque eles poderiam escolher Pelé, Cristiano Ronaldo, e pensar numa jogada deles, tentar fazer um protótipo que mostrasse essa jogada, né? E também ia trazer para as meninas essa discussão.
Certo, então vamos fazer assim, vamos procurar também, metade das equipes vão ter que trazer alguma mulher importante no esporte. Janete, vamos trazer Hortência, sei lá, vamos trazer Keila, né? Keila, aquela do pulo, né? Costa. Costa, né? Obrigada, Maeli. Que é atleta do salto. Então, como é que funciona a articulação da perna? Então, a gente ia trazer esse conteúdo de articulação de uma forma mais social, envolvendo várias outras questões e também buscando o interesse do estudante. Vejam que no primeiro exemplo, a gente trouxe um modelo que a programação é o mais importante, certo? No segundo exemplo, a gente trouxe um modelo de uso da robótica em que a montagem é o mais importante, porque o aspecto do robô importa mais que tudo, para a gente poder, se um aluno fizer um robô de inseto com 5 patas, com 4 patas já não conta, já não serve. Ele tem que seguir as regras do corpo lá. E a gente trouxe agora o terceiro exemplo, que a gente pode trabalhar mais a questão social, mais a questão do esporte, mais a questão da interação, questões importantes para trazer o estudante para motivá-lo, né? E, ao mesmo tempo, também falar das articulações, do esqueleto e tudo mais. E, por último, aí não sei se a gente vai conseguir fazer o da Lua, né? Eu trouxe um exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui é bem grandão. Esse aqui é mais para a área de matemática. É um assunto de física, que está dentro do conteúdo do 9º ano, e agora, com a forma cíclica de ciências, a gente estuda a física em todos os anos, né? Então, aqui eu vou baixar assim, ó, é um mecanismo que você vai registrar aqui, ó, tá vendo? Ele é enorme. Aqui fica uma bolinha de metal. E aí, quando você aciona, você tem que colocar ele... Esse daqui, o que é que a gente vai trabalhar? Não é a parte da montagem que importa, não é a parte da programação, é o resultado que importa. Quando eu coloco essa bolinha aqui, que eu aciono ele para funcionar, essa bolinha vai cair e ela bate nesse dispositivo aqui. Deixa eu tirar a bolinha para vocês verem. Esse dispositivo, ele é ligado a um sensor. Esse sensor passa as informações para cá. E aí, com essas informações, a gente vai calcular a velocidade da bola. A gente vai pegar uma régua e vai ver o tamanho que ela percorreu. A gente vai ver o peso, né? Tem que levar uma balancinha, levar o peso dessa bolinha de chumbo, fazer com uma bola de gude, fazer com uma bolinha de isopor. E aí a gente vai ter informações diferentes para discutir questão de massa, de peso, de gravidade, explicar a questão que a força que a bola bate aqui é baseado na fórmula de que a massa da bola influencia e a altura influencia. Como a altura é a mesma para todos, quem vai influenciar é apenas a massa, e a gente vai ter forças diferentes. É a força que vai aparecer ali. E aí a gente vai fazer esses cálculos através de gráficos, a gente pode trabalhar matemática, pode trabalhar tudo isso de forma interdisciplinar, transdisciplinar, e aí a gente engloba vários aspectos. Deixa eu colocar a bateria aqui para a gente só fazer o da Lua, porque senão eu fico triste, que eu programei e vocês não verem minha programação. Eu não vou carregar mais não, porque isso aqui não vai... Como o colega aí que conhece a robótica já falou, demora umas 2 horas para carregar, mas eu jurava que estava carregado. Mas aí a gente troca aqui a bateria rapidamente. A programação fica na caixinha, né? Então não faz diferença. E aí a gente vê essa última parte, que eu não sei se eu estou atrasada, como é que tá meu tempo aí? Tudo em paz. Tudo em paz. Então, olha, pronto, tá ligando, esse está com a bateria direitinho. Então, a gente vai ver o primeiro exemplo, né? Eu vou até parar de apresentar, a gente vai já aqui, porque eu acho que as dúvidas vão ser muita coisa. Olha meu slide aí, agradecendo minhas redes sociais, quem quiser me adicionar, me acompanhar, me seguir, né? E eu dizendo me acompanhar, não é me acompanhar que diz não, né? Me seguir.
Deixa eu interromper o compartilhamento, que a gente fica só na telinha aqui para ver. Pronto, então a gente tem aqui, ó. Pronto, vejam só. Eu programei aqui, ó, para que a Terra girasse ao redor do seu próprio eixo, numa velocidade que fosse compatível ou não com o tempo da Lua, que na verdade não é, porque vejam como ela está girando. E também o erro é uma forma de estudo, porque vejam, a Terra está girando e você pode girar no sentido horário e no anti-horário, mas a Terra gira no sentido anti-horário. Então, você também tem que falar isso para o aluno. Qual é o sentido horário? Vamos colocar no mesmo sentido que o sentido horário, aí não. O movimento de rotação, ele acontece no sentido anti-horário. Então, depois que a gente faz esse movimento, a gente vai perceber, gente, a Terra está girando ao redor do seu próprio eixo, numa velocidade maior ou menor que a Lua está girando ao redor dela. Não poderia acontecer isso. A Terra, ela vai girar, e aqui é porque eu não tenho espaço, aqui embaixo tem uma roda, ele também fica girando ao redor do Sol. Ele vai arrodeando e girando ao redor do Sol num tempo suficiente que dê para a gente dizer, a gente poder discutir com os alunos a formação do dia e a do ano, né? Em relação a todo esse movimento. Então, aqui, nesse meu exemplo, a programação é a parte mais importante do meu trabalho. E os alunos vão discutir e apresentar. É ou não é? Maior ou menor? Bartô já respondeu. Mas aí, como é que os alunos vão responder? Cada um vai responder dentro da sua realidade e a gente vai fazer esses cálculos e observar se está compatível com o movimento de rotação, de translação e tudo mais. Gente, eu acho que eu preciso beber água. Eu acho que eu já acabei. Gente, não sei se era isso aí. Muito, muito, muito maravilhoso, Vivi. Muita coisa para extrair. Muita coisa, né? Eu acho que essa questão da pandemia, com toda essa sua mudança de estratégias, de sair de conceitos para a formação de professores,